O bioterrorismo é uma preocupação especial nos dias de hoje, e há uma oferta aparentemente interminável de possíveis agentes de bioterrorismo. Muitos desses agentes vêm de fontes naturais. Alguns agentes são aerossolizados para disseminação em locais públicos. Saber mais sobre os sintomas e os diferentes tipos de agentes de bioterrorismo pode prepará-lo no caso de um possível ataque. Categorias de agentes de bioterrorismo. O Centro de Controle de Doenças, CDC, possui 3 categorias distintas para agentes de bioterrorismo. Os agentes podem ser classificados dependendo da facilidade com que se espalham e da gravidade. A categoria A é para agentes de bioterrorismo que representam maior risco à saúde pública. A categoria B é a segunda mais perigosa, com a categoria C logo atrás. A lista a seguir inclui alguns dos tipos mais perigosos de agentes de bioterrorismo listados na categoria A. Antrax. Também chamado de carbúnculo, o antrax é causado pelo contato com os esporos da bactéria Bacillus anthracis. Esses esporos podem infectar pessoas através da pele, pulmões ou trato digestivo. Você pode contrair antrax de animais, especialmente de lã de ovelhas infectadas. Outra forma de contrair antrax de animais é comendo carne mal cozida que podem ter sido infectada. O antrax armado normalmente é feito moendo-o até formar um pó fino. Os atentados terroristas de 11 de setembro, deflagrados contra as Torres Gêmeas e contra o prédio do Pentágono, acarretaram, além de milhares de mortes, uma epidemia de pânico seguida de grandes transtornos nos setores de infraestrutura, como a rede de aeroportos. Um mês após esses ataques, uma nova forma de ação terrorista foi deflagrada nos Estados Unidos. O terrorismo com agentes biológicos, ou tecnicamente falando, o bioterrorismo. O agente biológico em questão foi o antrax. Ao menos 5 cartas contaminadas com carbúnculo, que possuíam o aspecto de pó branco dentro dos envelopes, foram enviadas a partir de 18 de setembro de 2001, da cidade de Trenton, New Jersey, para alvos específicos. Entre esses alvos estavam políticos, emissoras de TV e redações de jornais. Até 21 de outubro do mesmo ano, ao menos 9 pessoas haviam morrido em decorrência da contaminação por antrax. Até hoje, as autoridades americanas ainda não descobriram a autoria dos atentados com antrax, apesar de as cartas apresentarem mensagens que indicam que tais ataques, assim como os do dia 11 de setembro, tiveram o suporte das redes de terrorismo do fundamentalismo islâmico. O fato é que se descobriu que os esporos do bacilo utilizados nas cartas não tinham procedência do Oriente Médio, mas provavelmente teriam sido tratados em laboratório em terreno americano. O CDC coloca o antrax na categoria A, e isso faz do antrax um dos agentes de bioterrorismo mais perigosos. A forma mais mortal de antrax é contraída pelos pulmões. Os sintomas geralmente ocorrem dentro de uma semana. É importante reconhecer os sintomas do antrax o mais rápido possível. A forma cutânea do antrax geralmente se desenvolve como uma bolha com um centro preto. A forma gastrointestinal do antrax é acompanhada por diarreia com sangue, náuseas e fortes dores de estômago. Se você inalar antrax, os sintomas podem inicialmente ser semelhantes aos de uma gripe ou resfriado. Os sintomas aumentarão em gravidade se não forem tratados imediatamente. Um esquema agressivo de antibióticos em conjunto com a vacina contra o antrax é o tratamento para a exposição. Botulismo. O botulismo continua sendo uma das toxinas mais mortais. Clostridium botulinum é a bactéria responsável por causar o botulismo. O botulismo é normalmente ingerido a partir de alimentos contaminados. O botulismo paralisa os músculos do corpo. Eventualmente, você não conseguirá engolir e precisará de um ventilador mecânico para respirar. Se você suspeitar de botulismo, atenção médica imediata é crucial. Sintomas geralmente ocorrem entre 12 e 36 horas após a exposição. Cuidados de suporte de longo prazo podem ser necessários para pacientes em recuperação. Praga pneumônica. Yersinia pestis é a bactéria que causa uma infecção pulmonar grave. Dentro de uma semana após a exposição, você pode ter sintomas semelhantes aos da gripe. Os sintomas tornam-se cada vez mais graves e geralmente terminam em insuficiência respiratória e morte. A capacidade dessa bactéria de ser aerossolizada torna ela uma possibilidade para ataques de bioterrorismo. Existem alguns casos naturais da peste a cada ano no Brasil. Se você acha que pode estar com a peste, é importante procurar atendimento médico imediatamente.
Um esquema agressivo de antibióticos pode ser usado, se você procurar atendimento médico nas primeiras 24 horas após o aparecimento dos sintomas. A intervenção rápida pode melhorar drasticamente suas chances de sobreviver a esta doença. É possível contrair esta doença de outra pessoa infectada. Varíola. A varíola é outro possível agente que poderia ser utilizado no caso de um ataque de bioterrorismo. O último caso de varíola na América ocorreu há mais de 60 anos. A varíola é geralmente considerada uma doença do passado. A varíola é caracterizada pela erupção cutânea manchada que acompanha a doença. Varíola major é o tipo mais comum da doença. Tem um período médio de incubação de cerca de 12 a 14 dias. Após este período de incubação, você começará a apresentar os sintomas iniciais, e eles são semelhantes aos da gripe. Após alguns dias dos sintomas iniciais, você começará a ver uma erupção na pele. A varíola não é uma preocupação mundial desde a década de 1970. Procedimentos agressivos de vacinação erradicaram eficazmente a doença. Tularemia. A tularemia também foi chamada de febre do coelho. Esta doença é normalmente observada em comunidades rurais, onde as pessoas podem ter contato com coelhos ou roedores infectados, ou são mordidas por um carrapato ou pulga infectada. Francisella tularensis é a bactéria que causa tularemia. A possibilidade de infecção por uma versão desta bactéria transportada pelo ar torna ela uma possível ameaça de bioterrorismo. Os sintomas da tularemia podem incluir úlceras na pele, dor de garganta, diarreia, gânglios linfáticos inchados e dolorosos e até olhos inflamados. Os sintomas podem piorar progressivamente e esta doença pode ser fatal se não for tratada. Um esquema de antibióticos é necessário para tratar sucessivamente a tularemia. A intervenção precoce é importante para o tratamento e recuperação. Febres hemorrágicas virais. As febres hemorrágicas virais, como o ebola ou o antavírus, podem ser incrivelmente perigosas se utilizadas como armas de bioterrorismo. Os vírus que causam esses tipos de doenças são frequentemente zoonóticos, isto é, podem saltar de animais para humanos ou de humanos para animais. Os sintomas das febres hemorrágicas virais costumam ser semelhantes aos da gripe no início. Os sintomas progridem e geralmente também incluem sangramento interno e sangramento sobre a pele. As complicações em pacientes em estágio avançado incluem coma, choque, convulsões e mau funcionamento do sistema nervoso. Para muitas febres hemorrágicas virais, não há cura conhecida. A terapia de suporte geralmente é o único curso de tratamento. O mais importante é evitar entrar em contato com o hospedeiro infectado. O controle de roedores e insetos é importante em áreas onde residem animais hospedeiros infectados. Armar-se com conhecimento é crucial no caso de um ataque de bioterrorismo. Muitos especialistas concordam que os agentes listados aqui são suscetíveis de infligir o maior dano no caso de um ataque. E lembre-se, esteja sempre preparado.